Na verdade, não só é chamado os 10 mandamentos, como a própria Escritura Sagrada diz que o são. O próprio Deus diz que são os 10 mandamentos ou as 10 palavras. Mas ao longo da Escritura Sagrada nós temos percebido que há outros mandamentos que são chamados de mandamentos recíprocos, ou seja, mandamentos que eu pratico para com você e você pratica para comigo. E nós já temos discutido ao longo dos domingos anteriores a respeito de alguns, pelo menos 15 mandamentos recíprocos já foram discutidos por nós. Hoje o tema da mensagem é: os discípulos contribuem para o crescimento uns dos outros. Eu tenho uma responsabilidade espiritual de contribuir para o crescimento seu, para o seu crescimento espiritual, para o seu crescimento moral, para o seu crescimento ético, para o seu crescimento profissional, para o seu crescimento financeiro e assim por diante. Do mesmo modo, você tem essa responsabilidade para comigo também. A ideia de Deus em fazer com que a gente se conhecesse, a ideia de Deus em fazer com que os nossos caminhos se cruzassem, estava baseada nessa premissa importante: eu colaboro com a sua vida, você colabora com a minha. Eu faço com que a sua vida seja melhor e você faz com que a minha seja melhor. E a partir dessa compreensão, nós vamos para o céu, amém? Nós vamos para o céu, porque a gente vai viver aquilo que a Escritura Sagrada nos orienta. Rapidamente então, 16º mandamento. O 16º mandamento está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, que diz assim: por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Edifiquem-se uns aos outros. O apóstolo João, em outro texto, ele diz que existem 3 níveis de maturidade. Ele chama de os filhinhos, que sabem que foram salvos por Jesus Cristo, pela fé. Os jovens, que são aqueles que começam a aplicar a palavra de Deus na sua vida e estão dispostos a permanecer firme. E os pais, que têm um conhecimento mais profundo do Senhor. Os pais já levam outras pessoas a Jesus. A partir da ideia básica do apóstolo João, nós compreendemos que há também um plano de Deus. E a ideia de Deus é que a gente cresça. E esse crescimento ele acontece quando um edifica o outro. Edificar é um processo. É um processo geral de interação entre nós, no qual, pelo ensino, pelo exemplo, pela conduta de vida, pela ajuda uns aos outros, a gente consegue formar o caráter e o modo de viver na outra pessoa que é semelhante ao caráter e o modo de vida do Senhor Jesus Cristo. Todo cristão, ele pode edificar alguém, por quê? Porque todo cristão tem a presença do Espírito Santo na vida. Amém, igreja? Amém? É por isso que você pode edificar o seu irmão, porque o Espírito Santo está em você. Aprendemos pela Escritura Sagrada que ninguém é tão fraco ou tão ignorante que não possa contribuir com a vida do outro. Mas aprendemos também que ninguém é tão forte ou tão instruído que não precise receber auxílio de outra pessoa, ajuda de outra pessoa para ela se tornar melhor na vida. Porque algumas pessoas, talvez, por causa da sua inteligência, os seus diplomas, a sua capacidade, os seus bens e assim por diante, possa cair no erro de achar que não precisa ser ensinada, ser auxiliada, ser ajudada ou ser edificada por ninguém. A verdade é que todos nós que estamos aqui nessa noite, podemos edificar o outro e podemos também ser edificados pelo outro. Edificação. Isso nos remete a algo que está sendo feito, a algo que está sendo construído. Edificação traz a ideia de que algo ainda não está acabado, que algo ainda não esteja pronto.
E na verdade, na nossa caminhada espiritual com Cristo e também na nossa caminhada diária de vida, nós estamos nos fazendo diariamente e são as outras pessoas que convivem conosco que nos ajudam a ser aquilo que Deus planejou para que a gente fosse. A gente pode edificar as outras pessoas. E a melhor forma de fazer isso é a partir da palavra de Deus. É a partir da Escritura Sagrada. A melhor forma de edificar um ao outro é profetizar sobre a vida dela. É abençoar a vida dela, é animar a vida dela. Daqui a pouco nós, pastores, estaremos orando por vocês, com imposição de mãos, ungindo com óleo. E vamos profetizar bênçãos na vida de vocês e acreditamos que vocês serão mais edificados e a vida de vocês será melhorada daqui para frente. Eu creio assim. Tem alguém que crê comigo assim? Eu creio. Edificar uns aos outros. Mas nós aprendemos pela Escritura Sagrada também, no 17º mandamento, a Bíblia diz, ensinem uns aos outros. Colossenses capítulo 3, versículo 16 diz, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem hinos e salmos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Ensinar. Ensinar. Por que a gente tem que aprender? Porque ninguém nasce sabendo. E ninguém sabe tudo. Então a gente precisa aprender. Mas não é apenas aprender, a gente precisa ensinar. Eu nessa noite tenho o privilégio, a honra e a responsabilidade de Deus de estar ensinando a vocês a respeito da palavra. Mas em grau menor ou grau maior, todos nós recebemos essa incumbência divina, ensinar um ao outro. Ensinar não é tarefa apenas para professores ou pessoas acadêmicas. Ensinar é mostrar e explicar a uma outra pessoa alguns princípios, seja da palavra de Deus ou qualquer outro princípio, de modo que essa pessoa entenda e tenha possibilidade e vontade de aplicar na sua vida diária aquilo que ela acabou de aprender. E se o comportamento dela estiver inadequado, ela assumir um comportamento adequado a partir dali. Em palavras mais simplificadas, ensinar é passar adiante o que você sabe, que pode, de uma forma ou de outra, colaborar para a melhora da vida de uma outra pessoa. Ensinar está relacionado a erros e acertos, porque todos nós erramos e acertamos na vida. Quando você erra e você tem a oportunidade de ver alguém que está indo num caminho que vai errar igual você pode ensinar essa pessoa e dizer, olha, não vai por esse caminho. E a gente faz muito isso com os filhos, né? A gente tem a alegria em dizer para os filhos, ó, não vai por esse caminho, porque por esse caminho eu passei. E eu sei que não foi bom. Mas a gente tem a mesma alegria em dizer, olha, vá por esse caminho, porque por esse caminho eu já fui. E eu garanto que você será bem sucedido se for por ele. É ensinar. Todos nós sabemos algo que a gente pode passar para o outro. Algumas pessoas têm um dom do ensino, outras, o dom não está tão acentuado assim. Mas a partir da premissa simplificada de que você tem algo a passar para o outro, tudo aquilo que você sabe servirá para a edificação de alguém e para a melhora de alguém. Tem gente que diz, olha, o que eu aprendi, eu vou guardar para mim, não vou passar. Isso inclui a receita do bolo de fubá favorito da avó que te deu, gente. Não, essa receita de bolo é minha e está na minha família há séculos, eu não vou... Inclui ensinar isso. Consertar um equipamento, instruir na Escritura Sagrada ou coisas do tipo. 18º mandamento. Encorajem-se uns aos outros. Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 3 diz assim, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Eu, particularmente, acho
esse mandamento sensacional. Eu acho que a capacidade emocional e emotiva que a gente tem de encorajar uma pessoa em algo que ela se empreende a fazer é extraordinário. É a habilidade que você tem em não duvidar de que a pessoa seja capaz de fazer e motivá-la a fazer. Encorajar, ou seja, é você exercer pressão positiva sobre os outros para praticar a palavra de Deus, ter uma vida íntegra e reta diante do Senhor, fazer uma tarefa que ela acha-se incapaz e assim por diante. É fazer pressão positiva, isso é encorajamento. Encorajar é animar uma pessoa por meio da Escritura Sagrada ou de palavras de incentivo. É também consolar um ao outro no momento de apuro e de dificuldades. Eu conheço pessoas que têm uma facilidade impressionante de motivação. Quando o outro está passando por um problema, olha, fica tranquilo porque vai dar tudo certo. Ó, pode confiar. Aí, se usar a palavra então, gente, porque a palavra de Deus diz isso a respeito disso que você está passando e Deus é maior. Por exemplo, se você está passando por um problema na sua saúde, como é que eu posso te encorajar nessa noite? Eu posso te encorajar dizendo que o Senhor levou sobre si, sobre Ele, todas as tuas enfermidades e que Ele é o Senhor que te sara. Amém? Encorajamento. Se você estiver passando por um problema financeiro, eu sei que pouca gente no país hoje tem problema financeiro, mas caso seja o seu caso, a Bíblia diz que Deus é Deus provedor, é Jeová Jiré, o Deus que traz a provisão sobre a tua vida, amém? Encorajamento. E todos nós podemos fazer isso através da palavra. Não é só a ideia de trazer ânimo, motivação ou um certo conforto. Quando a gente usa a palavra para trazer encorajamento, pela fé, Deus realmente cumpre a palavra, amém? Eu creio assim. Deus faz, Deus realiza. O que eu acho interessante é que a palavra em Hebreus, encorajar, é paracaléu. Quase, hein, Caléu? Paracaléu. Paracaléu é uma ação praticada pelo Paracleto. O Paracleto na Bíblia é aquele que está do lado, é aquele que ajuda, é aquele que fortalece. A Bíblia diz inclusive que o Espírito Santo é o Paracleto, aquele que está do nosso lado, que é o nosso ajudador prometido pelo Senhor Jesus. E eu entendo então que nessa função de ajudador, de encorajador, de auxiliador, o Espírito Santo ele exerce uma pressão amorosa sobre nós. Ele nos anima, ele nos consola, ele nos fortalece, o Espírito nos ajuda, Ele está presente nessa noite para nos fazer seguir na caminhada. E nós, como agentes de Deus na terra, temos que fazer como o Espírito Santo faz. Ser o auxiliador. Encorajar e receber encorajamento significa que nós precisamos uns dos outros e que não podemos ter o orgulho de dizer que nossa dependência é somente de Deus. Você depende da pessoa que está do seu lado. Lógico, a nossa dependência é maior, primária é do Senhor. Mas você depende da pessoa que está do seu lado. Nós dependemos uns dos outros, desde quando nascemos até quando morremos. Quando você nasceu, quem trocou a sua fralda? Quem te deu os banhos? Quem te sustentou até uma certa idade? E quando a gente partir para a eternidade, é outra pessoa que vai segurar a alça do nosso caixão. Do seu primeiro, o meu mais para frente. De preferência. Como diz o senhor Orlando, né, senhor? Estou passando a minha vez. Mas a gente precisa um do outro durante o nosso nascimento até a nossa partida para a eternidade. E nessa nossa dependência,
seria simplesmente maravilhoso se a gente pudesse, na nossa caminhada, encorajar um ao outro. Quantas vezes a gente ouve conversa de pessoas e alguém diz, olha, fulano de tal está com tal doença. E a pessoa diz, olha, o meu tio morreu disso. Encorajou bastante, né? Olha, eu estou passando por tal problema. Olha, lá no meu casamento, separa. É a melhor solução, separa. Encorajou bastante, né? A gente precisa entender que a nossa função é encorajar. E ele acontece de forma correta quando a gente tem o discernimento de perceber se o irmão precisa ser pressionado para fazer o que é certo ou ele precisa ser animado. Porque o encorajamento ele deve acontecer segundo a necessidade. Porque tem pessoas que em determinados momentos precisam ser ensinadas, corrigidas. Existem pessoas que o encorajamento se dá quando elas estão fazendo algo que está errado, a gente traz um ensino para corrigir na direção correta. E quando ela está fazendo algo que é correto, a gente incentiva para que ela siga avante, para que ela prossiga, porque ela está realmente fazendo aquilo que deveria fazer. E todo encorajamento tem que ser baseado no amor de Deus no nosso coração. Tem que ser a base da mansidão e da bondade. Os encorajamentos têm que ser do mesmo jeito que um pai encoraja um filho, ou como um filho encoraja um pai, e tem que ser com paciência, para que surta o efeito esperado. Amados, o encorajamento é um milagre, e é milagroso, porque ele nos ajuda a lidar com as tristezas da vida, com as provações da nossa vida, com as decepções da nossa vida. Motivos de tristeza, decepção e frustração a gente vai ter direto. Mas qual é o nosso papel? Um ao outro ser encorajado. Que você seja assim como o Espírito Santo, um canal de encorajamento. Amém? Por isso? Amém? 19º mandamento. Romanos capítulo 5, versículo 14 diz: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade. Amém? Gente, olha, não é maldade e não é pouca bondade. O Paulo diz o seguinte: eu estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, ou seja, já sabem bem, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Por mais que as pessoas queiram agradar a Deus, por mais que as pessoas se esforcem para ser o mais humana possível, por mais que elas se dediquem à amizade e à fraternidade e procuram ser pessoas amigas, muitas vezes elas acabam indo por um caminho errado com relação a Deus, com relação à fé, com relação à Bíblia, com relação à vida. E nesses casos faz-se necessário então conselhos. Alguém disse o seguinte, que se conselho fosse bom, não era dado. Já ouviram essa frase? Não era dado. Mas eu acho que o fato de conselho ser bom é exatamente por ser dado, por ser gratuito. Porque conselho ele se faz necessário e presente quando a outra pessoa já tem isso que o apóstolo diz, que você está cheio de bondade. Porque só consegue aconselhar de forma correta quando tem bondade no coração. Porque se tiver maldade no coração, se tiver segundas intenções, o conselho não vai ser legal. O apóstolo diz que vocês estão plenamente instruídos. A pessoa que aconselha, ela dá o conselho a partir da base de que ela já saiba, de que ela já conhece, de que ela já foi instruída a respeito, de que ela já tem aprendido. Ou seja, ela está capacitada para passar aquilo que ela sabe. Se você não tem bondade e não tem instrução, você não é apto para aconselhar. Mas se você tem bondade, e Paulo diz que você tem, se você tem instrução, e Paulo diz que você tem, a palavra diz que você tem, e uma prova de que você é instruído e é bom é que você está aqui nessa noite. Então você está apto para aconselhar. Aconselhar é um ministério disciplinar, no qual uma pessoa chama a atenção de outra pelas atitudes da outra, pelas práticas perigosas da outra, pelas práticas pecaminosas da outra.
ou quando a outra não estão cumprindo as suas obrigações. O que eu acho interessante é que a Bíblia manda aconselhar, não manda brigar, não manda bater, não manda xingar, não manda se revoltar, mas quando a pessoa está com a atitude errada, com a prática errada, com a prática perigosa ou não está cumprindo a obrigação, o conselho se faz necessário. O conselho se faz necessário. A diferença entre conselho e encorajamento é que o encorajamento é incentivo à pessoa para que ela progrida por estar na direção certa. O conselho é apontar o erro da pessoa a fim de que ela se corrija e vá na direção correta. Saia da direção errada. Nessa noite você precisa de encorajamento ou de conselho? Nessa noite você está mais apto a encorajar ou a aconselhar? Quando há um problema a ser resolvido, conselho. Quando há um obstáculo a ser vencido, conselho. Porque as pessoas não conseguem se virar sozinhas. Quantos de nós evitaríamos tantos problemas se a gente ouvisse mais conselhos? Vocês concordam comigo? Quantos problemas a gente teria evitado? Amados, e 20º mandamento, a Bíblia diz em Efésios 5, 18 a 20. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O 20º mandamento recíproco é: falem entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Não é com murmuração, não é com reclamação, não é com críticas destrutivas, é com salmos, hinos e cânticos espirituais. Há milhares de anos o povo de Deus canta para Ele. Há milhares de anos a igreja se reúne para adorar. Desde a libertação do Egito em Êxodo capítulo 15, até o cântico do Cordeiro em Apocalipse capítulo 15 também. Deus considera a música um meio eficaz de ensino e de receber louvor e adoração do seu povo. A música edifica uns aos outros. A música exorta, ela instrui, ela adverte. A música nos une na fé, na devoção. A música nos une na alegria. É por isso que a Bíblia diz: cantai entre vocês. Quando o pastor Clóvis ministrava o louvor agora há pouco, eu olhava no semblante de algumas pessoas e no meu coração também um deleite por estarmos na presença de Deus, uma alegria por estarmos diante do Senhor, uma festa celebrativa em saber que o povo de Deus está reunido nesse propósito de honrar e glorificar aquele que é digno de honra e de glória, em saber que Deus habita no meio dos louvores do seu povo e que onde Deus habita Ele faz milagres, sinais e prodígios. É por isso que a Bíblia orienta: louvem a Deus, edifiquem-se através da música. A música que serve para consolo, que serve para edificação, que serve para agradar ao Senhor, que serve para louvar a Deus, que anima também a nossa fé, que faz com que a gente seja mais fortalecido. E a Bíblia diz que um coração grato naturalmente adora e louva ao Senhor. Quem está grato a Deus aqui nessa noite? Coração agradecido. Espírito de gratidão e de louvor é chegar nesse templo com o coração aberto, com os ombros sem peso, com a alma leve, com o coração celebrativo, em saber que nós estamos nos fortalecendo para enfrentar a semana e que aqui Deus recebe o meu louvor e a minha adoração, apesar das minhas falhas e fraquezas, aleluia. Esse lugar é maravilhoso para Deus, é um lugar especial e espetacular. O Salmo 147, versículo 1 diz: aleluia, como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável e próprio louvar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite sobre a nossa vida. Que Deus nos ajude a cada dia da nossa vida praticar esses mandamentos, edificar um ao outro, aconselhar um ao outro, ensinar um ao outro,
falar entre nós palavras de alegria, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém por isso? Amém.